Design e Desenvolvimento, uma empresa de aeronaves mais conhecida por produzir biplanos, acertou em cheio na aviação em 1938, quando revelou o design icônico deste muito respeitado caça-bombardeiro da Segunda Guerra Mundial. O Corsair, possivelmente o melhor caça da Segunda Guerra Mundial, era o caça de trabalho dos fuzileiros navais. Mas vamos começar do início. Em 1º de fevereiro de 1938, o Bureau de Aeronáutica da Marinha dos Estados Unidos solicitou propostas de fabricantes americanos de aeronaves para um novo avião de caça monomotor baseado em porta-aviões. A Marinha solicitou a velocidade máxima obtida e uma velocidade de stall não superior a 70 milhas por hora. Foi especificado um alcance de 1.000 milhas. O caça tinha que carregar 4 armas ou 3 com munição aumentada. Era necessário fazer uma provisão para transportar bombas antiaéreas na asa. Essas pequenas bombas seriam, de acordo com o pensamento nos anos 30, lançadas sobre formações de aeronaves inimigas. O desenvolvimento do F-4U Corsair começou no início de 1938, liderado pelo engenheiro-chefe da Vought Aircraft, Rex Beazle, que foi um pioneiro na ciência e indústria da aviação. Ele foi o designer principal de várias aeronaves militares e civis bem-sucedidas, mas sua verdadeira glória foi a criação do Corsair. O F-4U foi o primeiro dos Estados Unidos da América. A aeronave da Marinha com trem de pouso retrátil para compartimentos de roda fechado, os oleostruts do trem de pouso, cada um com sua própria porta de suporte que o envolve quando retraído, giravam 90 graus durante a retração, com a roda no topo da extremidade inferior do suporte quando retraída. Portas retangulares fechavam cada compartimento de roda, criando uma asa aerodinâmica. Relatórios vindos da guerra na Europa indicavam que um armamento de 2 metralhadoras de 30 polegadas, sincronizadas, montadas no capô do motor, e 2 metralhadoras de 50 polegadas, uma em cada painel de asa externa, era insuficiente. Os Estados Unidos da América, as propostas da Marinha dos Estados Unidos da América, em novembro de 1940, pediam um armamento mais pesado. Então, Rex Beazle redesenhou cada painel de asa dobrável externo para carregar 3,5. Essas armas substituíram os tanques de combustível nas bordas de ataque das asas. Para substituir essa capacidade perdida, um tanque de fuselagem de 237 galões foi instalado entre o cockpit e o motor. Quando o protótipo foi concluído, ele tinha o motor mais grande e poderoso, a hélice maior e provavelmente a asa mais grande de qualquer caça naval até então. O avião também tinha outra característica marcante, uma asa curvada em forma de gaivota invertida. Essa disposição proporcionou folga adicional para a hélice e reduziu o arrasto na junção asa-fuselagem. A aerodinâmica do Corsair era um avanço em relação aos caças navais contemporâneos. Testes de voo. O piloto de testes da Vought, Lyman A. Bullard, Jr. voou pela primeira vez o protótipo Vought Kiss F-4U1 em 29 de maio de 1940. O motor radial, refrigerado a ar R2800, desenvolveu 1.850 cavalos de potência e acionou uma hélice hidromática Hamilton Standard de 3 lâminas com lâminas de alumínio sólido, com 13 pés e 1 polegada de envergadura. No voo inaugural, o Corsair quebrou o recorde de velocidade para aeronaves de combate monoposto, superando 400 milhas por hora em voo nivelado. Ao elaborarem os requisitos para o novo caça, os estrategistas de aviação naval priorizaram a velocidade acima de todos os outros objetivos de desempenho. Na verdade, o cockpit estava bem atrás na fuselagem, criando problemas de linha de visão para os pilotos, e a aeronave tinha uma tendência a quicar ao pousar, algo não desejável para uso em porta-aviões. As técnicas de pouso da Marinha Britânica permitiram que o Corsair fosse usado como aeronave de porta-aviões. Mais problemas surgiram nos testes iniciais em porta-aviões. Durante as aproximações para pouso, descobriu-se que o óleo das aletas do capô, acionadas hidraulicamente,
poderia respingar no para-brisa, reduzindo severamente a visibilidade. Os olhostrutos do trem de pouso apresentavam um ressalto excessivo na aterrissagem, fazendo a aeronave saltar pela pista do porta-aviões. O primeiro problema foi resolvido travando permanentemente as aletas superiores do capô na frente do para-brisa e depois substituindo-as por um painel fixo. O ressalto do trem de pouso demorou para ser resolvido, mas uma válvula de sangria nas pernas permitiu liberar gradualmente a pressão hidráulica durante o pouso da aeronave. Os testes formais de aceitação da Marinha dos Estados Unidos da América para o XF-4U começaram em fevereiro de 1941. A Marinha assinou uma carta de intenção em 3 de março de 1941 recebeu a proposta de produção da Volt em 2 de abril e concedeu à Volt um contrato para 584 caças F-4U em 30 de junho do mesmo ano. Os aviões receberam o nome Corsair, herdado do antigo Scout naval biplano Volt O-2U da empresa, dos finais dos anos 1920, o primeiro a ostentar o nome. O primeiro F-4U de produção realizou seu voo inicial um ano depois, em 24 de junho de 1942. Foi uma conquista notável para a Volt. Aviões de porta-aviões são mais robustos e pesados que seus equivalentes terrestres. Para suportar o estresse dos pousos em convés, o Corsair, mesmo com sua aerodinâmica e velocidade, podia voar lentamente o suficiente para pousos em porta-aviões com flaps totalmente implantados a 60 graus. Os testes de qualificação de porta-aviões no porta-aviões de treinamento United States Ship Wolverine e nos porta-aviões de escolta United States Ship Corps e United States Ship Charger, em 1942, descobriram que, apesar dos problemas de visibilidade e sensibilidade de controle, o Corsair era um excelente tipo de porta-aviões e muito fácil de pousar a bordo. Não é diferente de qualquer outro avião. 2 unidades da Marinha, VF-12, outubro de 1942, e mais tarde VF-17, abril de 1943, foram equipadas com o F-4U. Em abril de 1943, o VF-12 concluiu com sucesso as qualificações de pouso em convés. Na época, os Estados Unidos da América, a Marinha também tinha o Grumman F-6, F-Hellcat, que não tinha o desempenho do F-4U, mas era uma aeronave melhor para pousos em convés. Combate no Pacífico. O Corsair foi declarado pronto para combate no final de 1942, embora qualificado para operar apenas a partir de bases terrestres até que os últimos problemas de qualificação de porta-aviões fossem resolvidos. O VF-17 embarcou no United States Ship Bunker Hill no final de 1943. E o chefe de operações navais queria equipar 4 grupos aéreos com Corsairs até o final de 1943. O comandante das Forças Aéreas do Pacífico tinha uma opinião diferente. Ele afirmou que, para simplificar a logística de peças de reposição e garantir flexibilidade nas operações de porta-aviões, a prática atual no Pacífico é atribuir os Corsairs aos Marines e equipar esquadrões de combate e caça em porta-aviões médios e leves com Hellcats. Por causa disso, os primeiros Corsairs a entrar em combate foram pilotados com grande sucesso por marines baseados em terra, que mais tarde o chamaram de Anjo de Okinawa. Os marines em terra foram os primeiros dos Estados Unidos da América a pilotar o Corsair em combate. Não foi até os britânicos provarem que o Corsair poderia operar com segurança a partir de porta-aviões que a Marinha colocou o tipo em serviço em janeiro de 1944. A partir de fevereiro de 1943, o F-4U operou a partir de Guadalcanal e, finalmente, outras bases nas Ilhas Salomão. O primeiro combate registrado foi em 14 de fevereiro de 1943,
quando os Corsairs do Marine Fighter Squadron 124, sob o comando do Major Guys, auxiliaram os P-40s e P-38s na escolta de uma formação de consolidados B-24 Liberators em um ataque contra um aeródromo japonês em Kahili. Os caças japoneses contestaram o ataque e os americanos tiveram o pior resultado, perdendo 4 P-38S-2, P-40US-2 Corsairs e 2 Liberators. No máximo 4 Zeros japoneses foram destruídos. Um Corsair foi responsável por uma das habilidades, embora devido a uma colisão em pleno ar. O fiasco foi referido como o massacre do dia de São Valentim. Apesar da estreia, os Marines rapidamente aprenderam como fazer melhor uso da aeronave e começaram a demonstrar sua superioridade sobre os caças japoneses. Em maio, as unidades Corsair estavam levando a melhor e o Marine Fighter Squadron 124 produziu o primeiro as Corsair, o segundo-tenente Kenneth A. Walsh, posteriormente, um recipiente da Medalha de Honra, que acumularia um total de 21 mortes durante a guerra. Uma morte particularmente incomum foi marcada pelo Tenente Marine R.R. Klingman do VMF-312, os tabuleiros de damas sobre Okinawa. Klingman perseguia uma aeronave japonesa bimotor em alta altitude. Quando suas armas travaram devido ao frio extremo que engrossou a lubrificação, ele voou para cima e cortou a cauda do inimigo com a grande hélice do Corsair. Mesmo com 5 polegadas, faltando no final das lâminas da hélice, ele pousou em segurança após o ataque aéreo de Arite. Ele foi condecorado com a Cruz Naval. Os Corsairs também serviram bem como bombardeiros de combate no Pacífico Central e nas Filipinas. No início de 1944, os pilotos da Marinha começaram a explorar os consideráveis recursos dos tipos em um papel de apoio próximo em desembarques anfíbios. O Corsair mostrou-se versátil, operando desde bombas de deslizamento de morcego até 298 mm. O F-4U teve um impacto imediato na Guerra Aérea do Pacífico, desprotegido por armadura ou tanques de combustível autosselantes. Nenhum caça ou bombardeiro japonês poderia resistir por mais de alguns segundos à rajada concentrada das 6 metralhadoras de calibre 50 que um Corsair carregava. Pilotos da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais realizaram 64.050 e uma missões operacionais sendo 54.470 a partir de pistas de decolagem e 9.581 a partir de convés de porta-aviões. Durante a guerra, a Marinha Real Britânica aceitou 2.012 Corsairs e a Força Aérea Real da Nova Zelândia aceitou 364. A demanda era tão grande que a Goodyear Aircraft Corporation e a Brewster Aeronautical Corporation também produziram o F-4U. Em 2 de setembro de 1945, a Marinha acreditou aos pilotos de Corsair a destruição de 2.140 aeronaves inimigas em combate aéreo. A Marinha e os Marines perderam 189 F-4Us em combate e 1.435 Corsairs em acidentes não combatentes. Pep Boynton e Lucky Lindbergh. Em 7 de setembro de 1943, o Major Gregory Pep Boynton assumiu o comando do Esquadrão Corsair da Marinha 5MF 214, apelidado de Esquadrão Black Sheep. Em menos de 5 meses de ação, Boynton recebeu crédito por derrubar 28 aeronaves inimigas. Os Corsairs do VMF-214 raramente tinham o mesmo piloto diariamente. Na verdade, Pep sempre voava o avião em pior estado em cada missão, apenas para que um piloto sob seu comando não tivesse que fazer isso. Aeronaves inimigas o derrubaram em 3 de janeiro de 1944, mas ele sobreviveu à guerra em um campo de prisioneiros japonês.
Em maio e junho de 1944, Charles A. Lindbergh, apelidado de Lucky Lindy, a primeira pessoa a voar sozinha pelo Atlântico, voou em missões Corsair com pilotos marinhos na Ilha Verde e Amuro. Em 3 de setembro de 1944, Lindbergh demonstrou a capacidade de transporte de bombas do F-4U ao voar um Corsair do Grupo Aéreo Marinho 31, carregando 3 bombas, cada uma pesando 1.000 libras. Ele largou essa carga em posições inimigas no Atoll Watch. Em 8 de setembro, Lindbergh largou a primeira bomba de 2.000 libras durante um ataque ao atol. Para o final, 5 dias depois, o Flyer transatlântico entregou uma bomba de 2.000 libras e bombas de 1.000 libras. Lindbergh seguiu em frente e voou nessas missões depois que o comandante do MAG Trent, Echiun, informou a ele que, se fosse forçado a descer e capturado, os japoneses quase certamente o executariam. Coreia e além. Durante a Guerra da Coreia, o F-4U foi usado principalmente em um papel de apoio próximo. O Corsair podia fornecer apoio aéreo próximo de baixo nível por mais tempo sobre uma área. As versões do Corsair usadas na Coreia, de 1950 a 1953, foram o AW-1 F-4U-4B, 4P, 5N e 5NL. Houve combates aéreos entre os F-4Us e os caças Yak-11 e Yak-9, construídos pelos soviéticos no início da guerra. Mas quando o inimigo introduziu o Mikoyan, Gurevich, MiG-15, o Corsair foi superado. Os caças noturnos Corsair F-4, U-5, NI-5, NL foram usados para atacar linhas de suprimento inimigas, incluindo comboios de caminhões e trens, bem como para interceptar aeronaves atacadas à noite, como os Polikarpov Po-2 Bedchek Charles, que eram usados para assediar as forças das Nações Unidas à noite. O tenente Guy Bordelon, um destacamento VC-3500 do United States Ship Princeton, tornou-se o único as da Marinha na guerra, além de ser o único as americano na Coreia que usou uma aeronave com um motor a pistão. Bordelon, apelidado de Lucky Pierre, foi creditado com 3 Levashkin Lu-9S ou Li-11 e 2 Yak-11 Yak-18 entre 29 de junho e 16 e 17 de julho, 1952. Os Corsairs da Marinha e dos Marines foram creditados com um total de 12 aeronaves inimigas. O Corsair foi apelidado de Morte Assobiante pelas tropas terrestres devido ao seu som característico quando atacava em baixas altitudes. Os F-4Us, os últimos produzidos, também tiveram papel anticomunista ao serem usados pela França na Primeira Guerra da Indonésia, com alguns permanecendo no serviço militar francês até os anos 60. Desde a entrega do primeiro protótipo à Marinha dos Estados Unidos da América em 1940, até a entrega final em 1953 para os franceses, 12.571 F-4U Corsairs foram fabricados em 16 modelos diferentes. Sua produção de 1942 a 1953 foi a mais longa de qualquer Estados Unidos, caça com motor a pistão. Se você gosta deste tipo de vídeos, inscreva-se no nosso canal e receba notificações quando lançarmos novos episódios ou mais conteúdo interessante sobre história militar. Confira a nossa biblioteca de vídeos